Boa tarde. Hello. Vamos começar. Duas pessoas. Senhor Hugo, senhor Alan. Boa tarde. Cadê a... Vá, tô esperando aquele café, hein? Débora, você tá lá em Tapetininga ainda? Pastora Raquel, cadê a senhora? Será que ela não tá conseguindo entrar? Tô esperando a pastora, Alain. Vamos esperar. Que horas são? Se ela não tiver... Deixa eu mandar pra ela o aviãozinho. Ela tá online. Pastora, a senhora tá aí? Tô achando não. Manda a solicitação. Aí. Agora sim. Aguardando. E aí, abençoada? E aí, lindona? Ó. Olha, o pessoal já entrou aí. Eu falei, vou Felicidade. colocar até uma musiquinha aqui da personagem do dia enquanto o povo entra aí. Saudade da senhora. Ô, nem fala. Literalmente isolamento. Nem fale. Que música que é que a senhora colocou aí? Ah, falando sobre a jornada de Esté. Ó. Foram muitos vales de insegurança os que cruzei,
Falei, enquanto o pessoal vai entrando aí, apertando aí o aviãozinho, convidando o pessoal para poder estar com a gente aí. É isso aí, pessoal. Vamos apertar esse aviãozinho, vamos fazer o pessoal entrar aí na sala, na live. Cadê a mulherada dessa live? Exatamente. Os comentários estão ativados? Estão ativados, né? Tá. Vai apertando aí os caras. Quem Tá tá aí, vai travado dando um no oi aí. vídeo? Quem tiver aí, vai dando um oi aí para nós. A senhora tá A me tua vendo? câmera tá travada aqui para mim. É, pra mim também, que eu faço. Ah, é? A minha tá normal, não tá? Tá. A tua tá dando um travadinha aqui. Oi, quem tá aí já jogando coraçãozinho, vai dando um oi aí, vamos dando aí um oizinho, meninas, se tiver meninos também, né? Não sei. De repente nós temos meninos aí. Será que é a sua Vamos internet? colocar. Põe nos dados Não é. móveis. Alguém dá um oizinho aí pra gente ver se os comentários tá ok. Agora liberou a tua câmera. É, eu coloquei no 4G, agora deu. É. Não é, o Wi-Fi acho que travou. É que esse horário ele já começa a ficar sobrecarregado. A Carol aí entrou. Carol, saudade! Oiê! Aí, agora liberou a geral aí, ó. Daiane. É Ah, isso Daiane aí. Xavier. Agora foi. Então vamos começar. Tudo bom, Daiane? Nossa, quanto tempo! Ai, que Que saudade, bacana! Carol. E aí, A Fê, Fê. abençoada? A feira é outro dia aí também, vai estar lá junto. Que maravilha! Tô amando ver essas meninas aí, potencial e potência total. É isso aí. Então vamos lá? Vamos lá. Então, Oi, meninas, meninas! meninos, que Saudade estamos. mesmo. A gente. Eu senti no meu coração, a minha coach aí entrou agora também, a Aí Bel, sim. lindona. Eu senti. A gente está vivendo um tempo de muita crise, né, pastora? E nesse projeto que a senhora trouxe para a gente no meio do ano passado, foi um divisor de águas nas nossas vidas e a gente pôde ter a oportunidade de estar estudando a vida de muitas mulheres da Bíblia. E eu pensei, por que não colocar isso em lives para mulheres que também estão passando por momentos assim, né, com esse problema que a gente está vivendo hoje, e trazendo essas mulheres que também passaram por crises, e às vezes crises até piores, né? Sim. Então, eu coloquei essa maratona de 10 dias e uma mulher a cada dia, né? E eu coloquei a senhora para iniciar, não mais certo que isso, porque é a senhora que trouxe esse projeto para a gente, né? Gente, ela me chama de senhora, mas eu não sou senhora, tá? Só para avisar para você. Ah, mas é pastora, né, gente? Então é senhora. Então, Olha, eu vou fazer aniversário esse mês, eu tô me sentindo velha. Aí fica me chamando de senhora, eu vou começar a acreditar que eu tô envelhecendo. então eu quero. A intenção mesmo é trazer uma palavra de conforto, uma palavra de desafio para mulheres que de repente estão se sentindo desesperadas, num beco sem saída, ou né, em depressão, em situações assim que não vem realmente uma luz e que ainda tem
uma luz, né? Que ainda tem. Aliás, Deus muitas vezes coloca a gente em certas situações para nos usar, né? Então é isso que eu quero trazer com toda essa maratona aí. A Jaque acabou de entrar também. Seja bem-vinda, meninas. A senhora quer começar? Podemos. Eu Falando alguma achei coisa? interessante essa A essa Tati. proposta de falar sobre as mulheres e começar por Esté, eu achei muito interessante, porque é realmente exatamente isso. Nós estamos vivendo uma época onde nós estamos sendo desafiadas a nos reinventar, né? Em várias áreas da nossa vida, em várias situações, nos reposicionar em muitas coisas, né? Eu acho interessante essa coisa do estar dentro de casa, né? Eu falo até por mim, porque, tipo assim, era algo que nos últimos tempos estava sendo meio que uma raridade eu ficar em casa. Mas para mim tem sido um tempo muito bom esse período que eu acho assim que em tudo nós devemos extrair as lições boas, aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, né? Porque nós temos duas opções: ou acordar todos os dias e ficar o dia inteiro se lamentando, murmurando e, né, reclamando Uhum. sem parar, ou a Sim. gente É, levantar e falar, poxa, legal, mais um dia, vamos viver. E como eu posso viver esse dia, né? Como eu sempre digo, de forma extraordinária, porque eu acho que isso que é sim. legal, né? Você ter a É. oportunidade de viver cada momento da sua vida, cada fase, cada etapa, de forma extraordinária, né? Mesmo diante dos desafios, das situações adversas, a gente poder extrair dali lições. Então, eu vejo que este tempo de quarentena, eu vejo que, principalmente para nós como mulheres, está sendo um período de nós podemos extrair mesmo lições, aproveitar para que a gente possa realmente se reinventar mesmo de todas as formas. Mesmo aquelas mulheres, né, que às vezes, como a gente acaba tendo contato com muitas mulheres, mesmo eu sempre tenho falado, mesmo aquelas que já tinham o hábito de estar em casa direto, só que ela tinha o hábito de estar em casa, só que ela tinha uma rotina de levar filho na escola, tinha os momentos que os filhos Uhum. não estavam na escola, tinha os horários que Sim. as que são casadas, os maridos não estavam trabalhando, agora os maridos estão em casa. Então eu vejo assim, é um momento de fazer diferente, né? E essa personagem que nós vamos conversar sobre ela aqui hoje, eu acho bem interessante, porque essa mulher, e a história dela começa quando ela era uma jovem, era uma menina ainda, né? Ela viveu um tempo de adversidade. Eu sempre Sim. digo, nós hoje estamos vivendo uma história, estamos vivendo um momento que nós nunca vivemos. A nossa nação, Uhum. várias nações da Terra nunca viveu um momento como este que nós estamos vivendo. Então, tudo é muito, o que é o certo, o que é o errado, o que deve, o que não deve, né? Às vezes eu fico me questionando sobre isso, o que está certo, o que está errado, né? Porque às vezes você vê um lado, tem que ser isso, aí o outro fala, tem que ser aquilo. Tem que fazer assim. Não, tá errado, tem que fazer assado. E a gente vê uma É. Cada hora uma divergência, questão. a gente vê uma divergência muito grande, né, de pensamentos, de ideias. Mas eu acho interessante, por quê? Porque o ser humano, ele tem essa liberdade de poder expor as suas ideias. E a gente também Uhum. realmente vê isso com maturidade, né? É De verdade. você poder olhar para a situação adversa, como a gente vai entrar nessa mulher que a gente vai falar agora, Sim. mas olhar para a situação adversa, saber que da mesma forma que eu tenho o direito de expor as minhas ideias, minhas opiniões e querer ser respeitada por isso, eu também entender que o outro que tem uma ideia diferente da minha, que tem uma visão diferente da minha, de toda a situação, porque eu acho que em toda uma situação, né, a gente está falando sobre essas mulheres que viveram crises, que enfrentaram crises, mas venceram. E eu vejo assim, cada pessoa ela tem um olhar diferenciado diante da situação, né? O meu olhar para esse cenário é um, o seu olhar para outro, o olhar de Sim. cada um que entrou aqui é de uma outra forma, né? Então, como Uhum. que é esse nosso olhar? Então, quando a gente vê a história de Esther, desde pequena, quando ela fica órfã de pai, de mãe, né? É aquele momento que parece que tudo está contrário para que a sua vida seja uma porcaria, para que nada dê certo mais na tua vida, né? Então, às vezes, nós nos deparamos com momentos como esse que parece assim, meu Deus, né? Não vai dar certo, não tem jeito, não tem solução.
não tem o que fazer, né? É. Tipo, já muitas vezes a gente estabelece decretos, a gente determina, a gente fala, já era, acabou, Uhum. né? É verdade. E porque, tipo, que nem ela podia olhar e falar assim, nossa, o que que eu posso esperar da vida? E hoje, Nada. né, o desafio hoje é exatamente isso, o que nós podemos esperar da vida, mas isso mediante o meu olhar, a minha visão, né? Mediante as minhas crenças. E ontem eu estava conversando com a minha irmã, estava rindo de horas e horas conversando, falando exatamente sobre isso, sobre tantas crenças que nos limitou lá atrás, né? E a gente viveu anos e anos acreditando naquelas crenças limitantes, né? Naqueles princípios que na verdade era mentira. Uhum. E só que a gente acreditou e aquilo se tornou uma verdade na nossa vida de É tal verdade. maneira que nos paralisou. Então, É. hoje, você, todos nós estamos vivendo um momento onde nós temos que olhar para o nosso futuro e não permitir que crenças nos paralisem neste momento, né? Sim. Porque Esther, se ela tivesse entrado nessa vibe aí, né, da limitação, ela poderia, mesmo Deus abrindo todos os caminhos para ela, mesmo Deus facilitando, né, como Deus fez, ele estabeleceu um plano, ele tinha um propósito. Uhum. Mas mesmo tendo um plano e um propósito, o nosso livre-arbítrio, ele conta muito neste momento, né? É. Então eu creio que em tudo o que está acontecendo também tem um plano, tem um propósito, algo, né, vai acontecer. Mas como tem sido o meu posicionamento diante disso, né? E aí é que tá, Ela né? era uma judia judiada, vamos colocar assim, né? Que estava lá exilada em outro país, numa outra cultura, né? Estava lá vivendo a quarentena dela. Uma E improvável. o improvável, literalmente. Mas como que ela fez com que tudo isso mudasse, né? Então, exatamente isso. E hoje a nossa pergunta é: eu, você, mulher, nós somos mulheres, tem homens aqui também. Como que você vai determinar que seja o seu futuro? Como você vai estabelecer o que vai ser depois dessa pós-quarentena, essa pós-crise, esse pós-momento, né? Uhum. Esther, É. ela é tomada, vem lá o parente dela. Eu imagino uma pessoa sem pai, sem mãe, criança, né? Praticamente uma criança, né? Muito nova. Gente, sabe, é como você perdeu o chão. Como muitos estão vivendo neste momento. É como se tivesse É. tirado o chão dessa pessoa, né? Sim. Só que quando, mesmo que eu estou numa terra estranha, mesmo que eu estou num território que eu não conheço ainda, como nós estamos pisando por territórios emocionais, por territórios, em várias áreas, nos nossos sentimentos, na nossa vida em todas as áreas, nós estamos pisando em novos territórios. Mas eu não posso esquecer que existe um Deus que está acima de todas essas coisas, né? Então, neste Bom. tempo, ela saiu do território dela, ela saiu da zona de conforto dela, ela saiu do lugar de proteção e ela foi estar num lugar totalmente diferente, né? Sim. Mas como que esse processo aconteceu na vida dela e como que esse processo vai acontecer na minha vida e na sua vida? Né? Então, acho que isso é uma coisa a se pensar, porque nós só vencemos as crises diante da nossa postura. Né? A minha postura vai fazer com que eu saia forte ou eu saia derrotada de uma crise, de um momento de crise, de um momento de dor. Né? Lá no projeto eu sempre contava para vocês as minhas experiências de vida, né? Muito louca. Mas é aquilo, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé vai ser pequena. Então Essa nós temos frase duas. eu nunca me esqueci. É, foi no primeiro Esse é o dia meu do versículo projeto. da minha vida, né? É, Então, aquilo, eu essa. tenho duas opções. Ou diante de tudo isso que nós estamos vivendo, eu ficar prostrada, fraca, frouxa, me entregar, achar que não tem jeito, achar que não tem solução, achar que não dá. Como que é a minha visão diante de tudo isso, né? Eu tenho me blindado muito nesse tempo com relação às más notícias, com relação sabe, tudo que é Sim. contrário, eu tenho me blindado de tudo isso. Eu sei da seriedade,
de tudo que está acontecendo, né? Nós não vivemos num fantástico mundo de Bob. Eu sei Aham. exatamente. Porém, eu decidi, desde o primeiro dia dessa quarentena, eu decidi me blindar emocionalmente. Eu já não tenho hábito de televisão, né? Aí eu Aí falei, eu não também vou, não. então, né? Eu Então, decidi assim, também não ver nada. exatamente, porque tem pessoas que elas vão alimentando, alimentando. E é uma coisa que a gente sempre fala que é provado cientificamente que se você vai alimentando os seus sentimentos, a sua alma, as suas emoções, tudo isso, a tua imunidade vai lá embaixo, né? Então, eu não tô afim que a minha imunidade caia nesse momento. Então, eu vou blindar minha alma daquilo que me traz esperança, né? É, Alguém escreveu alguma coisa aí? Você é. consegue ler? A Valéria falando que ela ouviu num congresso dizendo que Satanás incutiu falsas verdades e muitos tomaram como verdade por muito tempo. E é realmente isso, né? São as nossas crenças, muitas coisas que mentiram pra gente e a gente acreditou, né? Exatamente. Então, assim, e eu ontem, exatamente, eu estava rindo, falando com a minha irmã, falando, gente, que absurdo. E eles falavam, isso, isso. E a gente acreditava. Isso, É, isso. Ah, nós lembro disso uma verdade. Ela, meu é, Deus, como a gente estava tapada. Eu falei, sabe, a visão fechada, né? é. E eu estava falando para ela também, é o meio, muitas vezes, que nós vivemos, as pessoas com o qual nós nos relacionamos, nós acabamos permitindo ser influenciado por muitas coisas que não tem nada a Sim. ver e que nos leva ao lugar de limitação e não nos leva ao lugar de crescimento, né? A gente tem Então, o costume de assim, não questionar, né? Eu cresci muito assim. Eu hoje estou aprendendo a questionar. Às vezes eu falo assim, nossa, eu não sei questionar, eu não sei fazer pergunta, eu não sei, eu preciso aprender, né? E você fala, meu Deus, da onde que. E eu acredito muito fácil, né? Eu falo, acreditava, porque agora eu vou questionar, né? Então, você tem que aprender a não acreditar e isso tornar crença na sua vida e fazer com que te bloqueie e você barre isso, né? Porque pode trazer um medo, pode trazer rejeição, pode trazer tantas coisas. E na hora da adversidade, você não saber como reagir, você não saber como lidar, né? E isso exatamente. você realmente a gente tem que aprender a questionar as coisas. Exato. E sabe uma coisa? Olha que interessante na vida de Esther, né? A gente começa ali no processo na vida dela. Esther era para ter um sentimento de rejeição, uma autoestima muito baixa. Ela era para sentir a menina mais feia, mais horrorosa do mundo. Olha só, É, não é verdade? Porque, tipo assim, fala que ela foi criada por um primo lá, né? Um parente. Era um homem, não era nenhuma mulher que ficou uhum, trabalhando, valorizando, né? Então eu vejo assim, ela teria tudo para poder se sentir assim a mais complexada de todas. Quando foi feito o edital lá do rei, né? Mandando chamar todas as donzelas e tal, porque agora o rei ia ter uma nova rainha, né? O reino ia ter uma é, nova rainha. Ela, mesmo que, né, que Mardoqueu falou, não, vai, você vai e tal, e levou ela até lá, porque a Bíblia não fala que elas foram levadas obrigadas, elas se apresentaram. sim. E eu acho interessante porque ela podia falar, eu? Quem sou eu? Não posso, não, não, tipo, eu não tenho E chance ela foi. nenhuma, né? Eu não tenho oportunidade nenhuma, né? Hum, Mas entende que quando nós estamos presos a essas crenças limitantes, nós deixamos de viver experiências extraordinárias, nós deixamos de viver coisas tão grandes, propósitos tão poderosos que talvez Deus tem para a nossa vida, e muitas vezes a gente sim. passa anos e anos dizendo assim, ai, não acontece nada na minha vida. Será que não acontece? Ou será que eu não tenho me lançado para que isso aconteça? Né? Para que os propósitos aconteçam? Porque ela poderia ter ficado na casa dela. Ela poderia ter ficado ali dentro do mundinho dela, né? Da órfã, da desamparada, daquela que não tinha pai, não tinha mãe, a Uhum, com pobrezinha, certeza. né? E ela saiu Aquela da que zona de estava ali de conforto. forma ilegal no país, talvez, né? Porque ela estava ali como. Eles estavam ali como escravos, vamos colocar assim, né? Estavam ali como. Foram refugiados ali que foram trazidos de guerra. E só que Uhum, ela poderia pensar assim, só que ela não pensou assim. Ela foi. Veio o é, momento, e eu quero dizer para você, mulher que está aqui, o momento de Deus chegou para você. Essa quarentena, Deus está te dando a oportunidade, Ele está te proporcionando para que você viva o extraordinário na sua vida.
né? Amém. Então, Esther poderia ficar lá fechada dentro da casa dela dizendo, não tem o que ser feito. Ah, eu não sou uma dessas. Eu não, não. Quem sou eu? Por mais que ela fosse linda, como realmente ela era, É. mas ela poderia falar assim, quem sou eu? Eu não tenho chance nenhuma. Como muitas vezes algumas situações acontecem, a gente pensa É. assim, ah, mas eu não tenho chance, ah, eu não vou nem concorrer, não vou nem fazer, porque, tanta gente, né? Às vezes tem pessoas que vai concorrer a uma vaga de emprego. Quantas vezes eu vi pessoas falar assim, ai, pastora, só tem 1.000 pessoas para 2 vagas. Eu falei, filha, uma já é tua, a outra já não sei de quem vai ser. Entendeu? É. Você tem que ir nessa convicção. É igual a Esté, só tinha uma vaga. Era a única. O reino precisava de uma única rainha, né? Então, e ela foi. E Deus usou ela com um propósito, Deus usou ela debaixo de um plano poderoso, né? Uhum. Para que nós pudéssemos realmente hoje estar aqui contando a história dela. E será que alguém amanhã vai estar contando a minha história, a sua história? Né? De uma mulher que, em meio à crise, de uma mulher que, em meio a uma pandemia, de uma mulher que, em meio a uma situação adversa, onde atingiu toda uma nação e várias nações do mundo, essa mulher se levantou e fez diferença, É. né? Uma coisa, Então, está aí a oportunidade. eu estava lendo num livro sobre Esther e fala assim que Esther também sentiu medo. Quando ela diz assim, se eu perecer, pereci, né? Esse foi a fala dela onde ela demonstrou o medo. Mas Sim, mesmo ela sentindo esse medo, ela resolveu, ela decidiu passar por cima desse medo, né? Porque quando ela foi para ir de encontro, ter um encontro com o rei, ela podia morrer ali mesmo, né? Se ele não se agradasse da presença dela. Então, ele se agradou da presença e ela conseguiu entrar na presença dele. Só que até então, ela corria risco. E sim, ela falou: se eu perecer, pereci. Então, ela sentiu medo naquele momento, né? Só mas que ela mesmo foi, né? assim, ela decidiu passar por cima daquele medo. E nesse tempo, a gente sente medo. Eu também senti medo, né? Você fala, você sai na rua, um monte de gente de máscara. Um monte de gente distante de você. Você quer dar um beijo, você quer dar um abraço? Não pode. Fala, meu Deus, né? E você fala, gente, você sente medo, mas a gente tem que decidir passar por cima dele, né? Exatamente. Sabe uma coisa que eu acho interessante aí na vida de Esther? Esses dias, logo quando começou a quarentena, eu estava lendo, estudando exatamente sobre a história dela. E eu estava conversando, compartilhando com um amigo meu, a gente estava conversando um dia, estava batendo um papo assim. E eu acho muito interessante, assim, por quê? A mulher, eu vejo assim, que Deus está nos dando a oportunidade, a gente aprende isso com Esther. Em tempos de crise, nós temos que ser extremamente estrategistas. Olha que coisa fantástica. Eu fui lendo detalhes, né? E fui pensando neste momento, nesses detalhes. Por exemplo, quando Estela fica sabendo daquilo que estava acontecendo lá com o seu povo, beijoqueira, né? Tá Tô sofrendo mesmo. sofrendo mesmo, vá. Quero beijar e Verdade. abraçar e não dá. Minhas clientes Verdade. chegam no salão e falam, ai, não dá pra beijar, meu Deus do céu. O povo sinestésico agora sofre. O que acontece? Esté, ela vai para, né, escolhida como rainha, vai lá e tal, assume o posto dela, fantástico, fenomenal tudo aquilo. Houve todo um processo. E eu vejo que Deus está trabalhando na nossa vida com processos neste tempo. E é Uhum. interessante quando Esther fica sabendo o que acontece, a conspiração contra o povo dela. Olha que mulher estrategista. E uma mulher que vence as crises. Eu falei, gente, isso é uma das coisas que eu aprendi com Esther há muitos anos atrás e que facilitou muitas coisas na vida. E no início da quarentena, lembrando de alguns detalhes. E eu estava falando exatamente isso. Falei, Deus, me ensina estrategista neste tempo também. Olha só que interessante. Ela fica sabendo da conspiração que é feita contra o povo dela. Ela já podia, se ela fosse nega do morro, como eu digo, né? A barraqueira, ela já falava, o quê? Peraí. Ela, como É isso rainha, aí. ela podia ir lá mandar matar a mãe, mandar acabar com a raça do homem. Ela podia fazer. Mas olha gente,
Que lição tremenda. E eu falo, hoje nós estamos vivendo com os nossos esposos dentro de casa, a gente está vivendo uma realidade. Então a gente tem que trabalhar muito o nosso emocional. Ela sabe da conspiração, só que eu vou lá então, diante do rei, desse conspirador. Não, olha só que mulher inteligente. E olha aqui que nós temos que aprender. Sermos inteligentes em dias de crise. Travou aí? Destravou? Deu uma travada, agora destravou. Tá tudo ok, meninas? Estão ouvindo aí? Uhum. O que acontece? A Esté fica sabendo, ela fica quietinha. Tá dando eco, né? Não, O que tá, será? né? Zero. Tá aí umas lições para a gente aprender, né? Você se precipitar, você pode colocar tudo a perder. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo um momento que a gente nunca viveu na nossa vida, não seja uma mulher precipitada. Seja uma mulher inteligente. Seja uma mulher estratégica, estrategista. É interessante por quê? Porque ela vai lá, ela convida o rei e convida o conspirador, o traidor, aquele que quer destruir ela e o povo dela. Ela convida para um jantar, para um banquete. Né? Olha só a inteligência dessa mulher. Olha o equilíbrio dessa mulher. Ela não tinha só um rostinho bonito. Entendeu? Ela não foi escolhida para ser rainha só porque ela tinha um rostinho bonito. Ela era sábia. Sim. E a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A mulher sábia, ela sabe fazer as coisas na hora certa, no tempo certo, no momento certo. E nós temos que aprender isso com Esté. Né? O que acontece? Ela vai lá, ela calma, tranquila, doida para matar o cidadão, né? Porque quem que tá, meu, você tá sabendo que alguém quer te matar, quer matar teu povo, quer acabar com a tua família, né? Hoje nós temos no nosso país um inimigo invisível que a gente a gente está vivendo essa fase, a gente está enfrentando um inimigo invisível. E olha que interessante, ela vai lá, ela marca lá o jantar, marca lá um banquete, chama o rei, chama a Amã e vem e tal. E o rei pergunta para ela o que você quer, o que se deseja, né? Só que ela já podia falar rapidamente, eu quero isso. Olha, ele está fazendo, ele está... Porque a nossa tendência é essa. A gente sempre quer resolver as coisas para a justiça própria. A gente, quando fica sabendo que alguém está fazendo algo contra nós, falando algo, ou intentando contra a nossa vida, a nossa tendência é o quê? Peraí, eu vou tirar isso a limpo agora. Eu vou resolver essa parada. A gente é muito assim. Só que o que acontece? Será que nós temos que ser assim em todo momento? Será que talvez esse tempo que a gente está dentro da nossa casa, dentro da nossa quarentena, será que Deus não está querendo nos ensinar a ter equilíbrio, a ser mulheres sábias, mulheres estratégicas? Sim, né? com certeza. Ela vai lá, primeiro dia, chama, come, tal. Ela ficou, ela manteve, colocou a mãozinha na alma dela e falou, calma, não é a hora e não é o momento. Né? Aí o que acontece? Ela poderia chegar e já pá. Só que o que acontece? Ela pega, ela não abriu o coração naquele momento, ela não expôs, porque não era a hora. E nós temos que saber qual é a hora certa de falar. Mesmo que você está com medo, mesmo que o inimigo está ali na sua frente, igual você falou, você vai ter medo. Você vai se sentir muito desacuada. Ela estava ali, o inimigo, aquele que queria destruir ela, e a família dela, o povo dela, estava ali, cara a cara com ela. Só que o que ela faz? Ela fica quietinha. Ela falou, não, rei, o que você quer? Eu te dou, ó, tudo. Metade do meu reino. E ela já tinha essa conquista, né? Mas olha que interessante. Ela fala, não, eu quero que volte amanhã. E olha que interessante nesse detalhe. Se a gente lê essa parte da Bíblia, diz assim, que naquela noite, ela almoçou hoje, né? Fez um banquete ali, teve aquela refeição com o rei e com a Amã. Mas naquela noite o rei perdeu o sono.
Se Esté tivesse colocado a situação, talvez naquele dia, talvez Não ela tinha não teria possibilidade. tido vitória. Só que É, naquela noite, ele teve um sonho. Ele perdeu o sono. ele perdeu Aí o o que ele sono. faz? Ele pede lá os servos dele para começar a ler os manuscritos. E quando eles começam a ler justamente o quê? Ah, coincidência? Não, propósito. O servo ali começa a ler justamente a história de Mardoqueu, quando Mardoqueu avisou sobre a conspiração que tinha sido feita tempos atrás Contra o rei. contra o rei. E ele pergunta, mas o que foi feito para esse homem? Como que, né, que exaltação, que paga, que recompensa que esse homem teve? Aí, não foi feito nenhum. Aí ele chama quem? Exatamente aquele que queria destruir, né? O inimigo de Esté, o inimigo do povo de Esté. E eu falo, gente, que mulher inteligente, que mulher sensível, né? Que mulher fantástica, porque olha só, ela podia, no primeiro almoço, no primeiro jantar ali que eles fizeram, né? Na primeira refeição, não lembro qual foi o almoço jantar, mas na primeira refeição ela já poderia ter falado, mas não Falado e era o ela não falou. momento, né? Aí naquela noite acontece toda aquela situação com o rei, e o rei pega, manda chamar a mãe, fala: olha, é uma pessoa que faz isso que deveria. Ah, ser exaltado, ser isso, ser aquilo. Né? A mãe nunca imaginava que o Deus que Esté servia era um Deus onisciente, onipresente, onipotente. E você Sim. que está aí, que está aqui com a gente, lembre-se disso. O nosso Deus, ele está atento a tudo. Sabe, gente, É, a gente não tá esquecido, a nossa nação, o nosso povo, a nossa história, sabe? O inimigo tá aí, querendo nos tragar, querendo nos destruir, querendo acabar com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, é, mas Deus está atento. E Deus quer é usar verdade. eu, quer usar você, quer usar nós mulheres debaixo de sabedoria, para conduzir as coisas com sabedoria, não incitar confusão, guerra, briga, discussão, mas que nós Uhum. possamos buscar a sabedoria de Deus neste tempo, né? É Para verdade. podermos abrir a boca na hora certa, fazer o que tem que ser feito com sabedoria. E aí no outro dia, aí ela marca um outro banquete no outro dia, e o que acontece? Aham. Aí lá era a hora certa, era o momento certo. Olha que eu falo, gente, que mulher, né? Então, que nós possamos mesmo, olha, quem está A Rafa tá aí, falando aí. que nós possamos realmente buscar de Deus essa sabedoria, essa sensibilidade, né, nesse tempo, porque Deus tem um propósito de tudo isso. E que nós É possamos, verdade. assim como Deus não esqueceu de Esté e do seu povo, Deus não esqueceu de mim, Deus não esqueceu da nossa nação, Deus não esqueceu de nós, Deus não esqueceu da nossa família, né? É E verdade. por mais que o inimigo já está com a forca pronta para nos matar, para nos destruir, para acabar com a gente, mas nós não seremos destruídos, porque nós temos a bênção de Deus. Deus está atento, Amém. né? A Amém. mãe tá É aí, verdade. ó. A mãe tá por aí no ar aí, né? A mãe, É. né? Hoje, a mãe é esse vírus que tá aí tentando nos tragar. Mas Deus está no controle. E que É eu e verdade. você possamos, né? Nós possamos saber a hora certa de chegar diante do rei para poder fazer a nossa petição. E é exatamente como ela falou: se perecer, pereci, né? Tipo, mas eu vou, né? E que nós possamos ter É. essa sensibilidade de saber que este tempo é o tempo da gente ir diante do rei agora e falar: ó, advoga a minha causa. O inimigo tá querendo me matar, tá querendo me tragar, tá querendo acabar com a minha nação, tá querendo acabar com o meu povo. Essa tem sido a minha oração nesses dias. Eu falo: Senhor, assim como Esther chegou diante do rei na hora certa, no momento certo, eu chego diante de ti. Então, eu acho muito legal, porque ela ensina pra gente muito como ser uma mulher estratégica, né? Como ser uma mulher que eu falo, não é só beleza, não é só formosura, assim, né? Mas é ter conteúdo, de verdade. Sim. E é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. E que eu e você possamos desejar isso, ser uma mulher que depois que passar todo esse tempo, que passar tudo isso, nós possamos deixar registrado na nossa história atitudes, posicionamentos que nós tivemos e ser lembrado por mulheres sábias,
né? Mulheres que tinham inteligência, mulheres que tinham inteligência emocional, inteligência espiritual. Era uma mulher mesmo, de sabedoria total em Deus. Eu acho isso fenomenal. Então, assim, eu aprendo muita coisa. Mas vou deixar você falar, porque eu falo demais. Não, senhora. Eu acho que, assim, a senhora falou tudo, né? Não tem. Eu creio que nesse tempo é um momento da gente construir uma história, para que depois que passar tudo isso, a gente acabar e falar assim, eu vou deixar um legado, né? Eu vou, eu vou passar para as pessoas o que eu aprendi. Porque é fácil a gente ficar sentado no sofá assistindo Netflix, é fácil a gente ficar assistindo Globo, é fácil a gente ficar assistindo um monte de noticiário que só vai. Hoje eu estava no meu salão, aí tinha uma cliente lá que falou assim: Nossa, o filho de uma amiga minha ligou pro SAMU dizendo que tinha sido esfaqueado, só para o SAMU ir lá e ele conseguir fazer um exame de coronavírus, de tanto que ele assistiu televisão, ele pirou, ele queria fazer o exame, sabe? Falei, gente do céu, tá pirando de tanto que fica assistindo televisão. Falei, não, por isso que eu me desliguei disso tudo, né? E ó, o Hugo colocou aqui, o que podemos aprender com fé é confiar em Deus, ter coragem de orar. É a coragem mesmo, né? E a coragem não significa a gente não ter medo, né? A gente tem medo, mas a coragem tem que levar a gente para frente. Então é esse legado, o que a gente vai deixar depois de tudo isso. A gente vai sair dessa crise e vai falar assim, nossa, eu não fiz nada, né? Ou a gente vai sair dessa crise e vai falar, não, eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano, a pessoa lá precisou de uma ajuda e eu estava ali do lado, né? Eu não reclamei, eu não murmurei, porque no livro de Esther a gente vê que é o único livro que Deus ele é oculto, né? E muitas pessoas hoje podem estar orando e não está tendo uma resposta. Deus pode estar oculto realmente para essa pessoa, né? E nesse livro que eu li tem uma frase eu até tô com ele aqui, de James Russell, que fala assim, ó, por trás do desconhecido escuro, Deus permanece na sombra, vigiando sobre os seus. Eu achei tão linda essa frase. Linda que mesmo. Independente se Deus ele tá te respondendo ou não, ele tá na sombra ali, vigiando. Então ele tá cuidando da gente. E o Salmo da 91 gente. fala isso, né? Na sombra do Onipotente Aquele que habita. descansarei. Isso. Corre para lá, Então, filho. outra frase que, nesse tempo também a gente assiste muito o Instagram, porque a gente não está indo na igreja, né? Então, a apóstola auxiliadora, ela postou uma outra frase que ela falou assim, nestes dias estou aprendendo a incansável arte de descansar no Senhor. Então, é incansável mesmo, né? Porque imagina, deve cansar, a gente cansa muito de descansar no Senhor, né? Porque é um trabalhar na mente o tempo todo. Ai, meu Deus, não aguento mais. Não, tem que descansar. Ai, meu Deus, não aguento mais. Tem que descansar. Então, a gente tem que aprender realmente. É uma luta na nossa mente, mas o nosso espírito a gente tem que estar confiante, né? Que Deus realmente a gente está vivendo vigiando. um outro nível de confiança, de dependência de Deus, né, Fernanda? A gente está vivendo. Deus está nos levando a um outro nível, né? De aprendizado, que a gente ainda não tinha vivido com Jesus. A Valéria colocou aqui, ó, o silêncio de Deus é articulado. É isso mesmo. Exatamente. Pode isso? Só Deus mesmo. Exatamente, é isso mesmo, Valéria. E assim, eu lembro muitos anos atrás, quando era bem jovem, logo quando eu saí do seminário, que eu fui trabalhar numa instituição, fazer meu prático, eu lembro que a gente sempre orava, eu e uma amiga minha, e às vezes ela falava, ai, mas parece que Deus não está falando nada, parece que nada está acontecendo e tal. Eu falava para ela assim, ó, aguarde. E eu falar para ela, ó, é no calar dos nossos lábios que nós teremos a nossa vitória, porque a nossa tendência é a agitação. E essa agitação faz com que nós não consigamos ouvir a voz de Deus. Mas parece que quando ele está em silêncio, quando está tudo em silêncio, ele está trabalhando, ele está ativo, né? Então tem hora que a mãe tem que escalar, é a gente parar mesmo, né? Desacelerar ali nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e deixar que ele fale, que ele compartilhe conosco os seus segredos, né?
para mim tem sido dias assim fantásticos. Falar assim, você está trabalhando muito? Tô, dentro de casa muito, em muitos projetos, muitas coisas que eu vinha desejando fazer há muito tempo e não conseguia fazer, né? Uhum. Tô fazendo até um curso online aí que eu vou lançar, era um desejo que eu tinha, mas eu não conseguia, né? Tô conseguindo colocar isso em prática agora. Mas eu acho interessante por quê? Porque tem sido um tempo onde eu ouvi a voz de Deus, né? Um Oi, tempo Ju, a Ju onde se entrou aí. relacionar com Deus numa intimidade diferente. A Ju entrou. Oi, Ju. De se relacionar com Deus num outro nível, né? Então eu acho isso quando eu falo desse momento de Esther, que assim ela fez o primeiro banquete, ela já poderia se precipitar, mas ela esperou, tinha a hora certa, tinha o momento certo de falar, né? É. E eu falei, é isso que eu quero, Deus, ser uma pessoa centrada, equilibrada de tal maneira de saber a hora e o momento certo de todas as coisas. E aprender a depender, aprender a esperar, porque nós somos a geração do fast food, nós não temos paciência, né? Nós não temos, a gente Imediatismo. fica estressado por qualquer coisa, a gente já quer resolver, mas agora é o momento que a gente está aprendendo a descansar. Não tem por onde correr. Ou aprende ou aprende. E isso É é verdade. maravilhoso, desafiador? É, mas é maravilhoso. Muito. É verdade. Ai, maravilhoso. Que delícia estar com a senhora. Ah, eu Nem também, sei meu quanto amor. tempo já foi. Já foi 45 minutos. É, daqui E a eu pouco começa. escolhi. A Daqui senhora a sabe que pouco eu isso escolhi. começa a vir. Daqui a pouco começa a avisar aqui, né? A senhora sabe que a senhora foi a única mulher que eu escolhi, né? A mulher da Bíblia. Que as outras meninas escolheram todas as mulheres. Ah, é? Falei, eu não dei direito para a senhora porque eu queria começar com Esther mesmo. Falei, não, a gente tem que Ah, começar Esther, com para mim, é a poderosa Esther. das poderosas. Eu gosto muito da história dela, eu gosto muito do exemplo dela. Eu acho, assim, tremendo, né? Porque, tipo, ela não nasceu para aquilo. Porque, geralmente, as rainhas, os reis, eles nascem príncipes e princesas. Eles já nascem já, né? Porque eles são preparados durante toda a vida para aquilo. Mas eu acho interessante que A Esther veio Débora tá para. aí também, ó. Agora que eu vi Ah, tá ela, aí, pastor. Débora. A Débora. Ela tá aí, ó. É, eu Ela não tinha veio visto para ela. quebrar os paradigmas, né? E eu vejo assim, não é porque eu e você não nascemos numa linhagem aí da vida, né? Alguma coisa que você fala, isso é impossível para mim. Lógico que não, né? Porque Deus é o Deus que faz as coisas acontecer. Quem que tá aí? É Kate, não é? Essa é a Kate. Também tô com saudade, Kate. Ela tá em São Paulo. Fica guardada aí, hein, Kate? Guardadinho. Guardadíssima. Mas nós já nascemos princesas, né, pastora? Entende? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, né? Será que eu tenho direito a isso? Tem. Né? É uma das coisas que eu estava falando. E ontem eu estava rindo com a minha irmã, exatamente por causa disso, né? Porque a gente foi criado com tantas crenças de não merecimento. Eu É, falei, gente, que tola. Aí eu falei para ela, meu, a gente é tão inteligente, né? Porque a gente se acha, eu e minha irmã, né? Aí eu falei assim, a gente é tão inteligente. é. Eu falei, meu, se a gente né, fosse umas manézinhas, eu falei para ela, não, mas a gente é inteligente. Então, eu falei assim, por que não sentir não merecedora? A gente tem que ser merecedora, né? Porque Com certeza. somos princesas, somos amados do Senhor e Ele tem o melhor para nós, né? Então, por A que o partir do outro momento que a pode? gente Eu não posso? Eu acho que eu posso. entende, né? A partir do momento que a gente entende a nossa identidade, entende que a gente é amada, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que o amor que a gente tem de Deus para nós, né? E, de, e depois disso, a gente sabe o nosso lugar, a gente sabe quem nós somos, e, e daí flui, né? Aí a gente flui mesmo. A gente Exatamente. não precisa de mais nada, É isso que eu falo. né? Eu vejo assim que é um tempo onde Deus está restaurando a nossa identidade, né? Eu gosto muito disso. E eu falo que se eu puder passar na vida de todas as mulheres que eu passar,
e deixar elas com o olhinho aberto para entender o quanto elas são amadas, o quanto elas são Uhum. importantes, o quanto elas são preciosas, o quanto elas são potência, entendeu? É, E elas têm potencial para explodir, né? é Então, verdade. eu acho assim que isso é tremendo, que nós temos que ter ciência disso. Uma coisa que eu Sim. sempre falo, né? Eu estava conversando lá no Congresso com a Isa Reis, ela estava falando porque duas negras, duas pretas, né? E a gente conversando sobre isso. Eu falei para ela assim: Mais olha, linda. eu nunca Adorei tive ela também. problema, porque eu fui criada. Eu lembro que eu estudei numa escola de música, num conservatório de música, tinha 300 alunos, só tinha eu de negra aluna e a secretária da escola que era negra. Só. O resto era tudo branquinho, do olho azul e tal, beleza, né? E às vezes as pessoas me questionavam, você não se sentia inferior? Eu falei, por quê? Mas é porque eu fui criada no contexto assim, de que se você pode, você consegue tudo que você quiser, e você não é menor do que ninguém, né? Então, tipo, nós somos imagem e semelhança do Criador. É, Então, há dentro de nós esse Criador, o Senhor está em nós, Ele habita em nós, ele né? Então, habita em não nós. existe nada que nós não possamos ser capazes de fazer, de realizar. Alguns têm dons natos, então vai fluir mais fácil, outros vai ter que passar por alguns processos, mas vai Uhum. aprender, né? É Então, verdade. assim, que nem nessa época eu estudava piano. Eu tenho dom nenhum, não nasci com dom nenhum para música. Mas eu aprendi, tocava, participava dos conservatórios, aquelas coisas todas, né, das apresentações lá, conservatório. O meu filho já nasceu com dom. Ele toca qualquer instrumento, pega e toca. Eu não nasci com esse dom. Mas aquilo não me fez não aprender. Então, tipo, por quê? Porque ele está aqui, a nossa essência aí. Né? E quando nós Sim. entendemos isso, nós nos posicionamos como tal. Né? A gente não vê Sim. ali naquele processo que Esther estava ali. Engraçado quando ela chega lá no harém, lá, onde todas as jovens passam pelo processo, até ser escolhida pelo rei, foi um ano todo o processo de embelezamento daquilo. Primeiro que quem era o responsável por fazer todo aquele processo, já ela achou graça diante dos olhos daquele homem, né, daquele eunuco lá que cuidava. Ele já olhou, já viu algo diferente na vida de Esther. E eu acho interessante que ela passa por todo aquele processo, mas mesmo ali ela não fica ali, tipo, eu, não, eu sou a coitadinha. Eu fico imaginando, Uhum. gente, Sim. para a maneira como que Esther chegou diante de Assuero, sabe? Tipo, meu, tô aqui, ó. Por isso que eu falo, gente, uma mulher que tem Deus, uma mulher que tem o Criador dentro dela, ela é poderosa, gente. É o poder dos poderes, não tem outra. Pode falar mal de mim, tem gente que mete a boca, né? Fala, fica aí falando que a gente é poderosa. Eu falei, gente, eu tenho o poder dos poderes dentro de mim, cara. Tá na Eu, palavra, né? Tá na palavra. você Tá tá dizendo lá que entendendo? a gente tem o poder dos poderes. Tá lá. Cara, isso daí eu fico imaginando Esté chegando. Meu, todo mundo, muita mulher já tinha passado por lá e outras talvez ainda ia passar, mas ela chegou. Dentro dela não tinha um qualquer. Dentro dela habitava o poder dos poderes. Ela se tornou uma mulher. Eu fico imaginando, cara. Sabe, ela não chegou lá, talvez, cheia de vergonha. Ai, com aquele olhar de bichinho acuado. Não, ela chegou lá, tipo, sou Esté, estrela, É, entendeu? Que veio para é brilhar isso nesse aí. reino, sabe? Mas veio para brilhar assim, não por ela, mas pelo Deus que ela servia, pelo Deus que os pais dela ensinou para ela, Não, pelos princípios, pelos valores que estavam aqui dentro. Então, no meio é, daquela mulherada toda, ela teve um diferencial. Por quê? Porque havia algo poderoso dentro dela. Então, eu é, entendo muito isso, que se eu sei o valor que eu tenho em Deus, né? E se eu entendo que esse poder dos poderes ele habita dentro de mim, então não tem o porquê temer, né? É confiar, é descansar, é crer, é saber que o melhor de Deus está por vir, que Deus tem o melhor para mim, né? Então, amém. tipo, não tem o que. Então, às vezes eu fico imaginando, sabe? Eu viajo, né? Às vezes eu fico imaginando esse momento que ela se apresenta diante do rei, desse homem olhar para ela e falar: Uau, né? Igual aqueles concursos de Miss Universo da vida. Às vezes a gente olha e fala, mas fulana é mais bonita, fulana é mais bonita, fulana é mais bonita, né? Mas É, tem aquela que é escolhida. E eu fico imaginando, o rei olhou, ele não olhou só para
para formosura. Ele viu algo além na vida daquela mulher, É né? verdade. E algo tremendo. E depois a gente vai vendo o quê? Ela se levantando nessa liderança dela, né? Porque ao ponto dela, ela dar comando, mandou o povo fazer jejum. Olha, jejum aí por mim, 3 dias, vamos lá, vamos, né? E a liderança dela é trabalhada agora. E eu fico imaginando depois que passou toda aquela situação, aí vem o Purim, que é a celebração, que é a festa do Purim, né? Que eles celebram pela primeira vez ali o Purim. E aquela festa ali. Então eu fico imaginando tudo isso. Depois do processo, nós vamos viver o nosso momento de celebração. Depois de todos os Amém. processos da nossa vida, Uhum. né, vai chegar o momento que nós vamos nos apresentar diante do povo, como Esther se apresentou. Não como mais uma rainha figurante que ficava lá fazendo, assumindo um papelzinho. Mas ela não era figurante mais, ela era uma líder, uma mulher forte, uma mulher de sabedoria, né? Uma mulher que sabia entrar e sair na hora certa, sabia fazer o que tinha que ser feito no momento certo, não afrontava a liderança do seu marido lá, né? Não afrontava a liderança do rei, né? Mas ela sabia o que tinha que ser feito. Olha que lindo. Gente, ela não teve ninguém, ela não teve mentora para ensinar ela. Olha que interessante isso, né? Mas ela tinha um Deus que foi ensinando ela ali em todo aquele tempo, mesmo ela estando sozinha ali no palácio, com outras pessoas, observando tudo, ela foi ali guiada por Deus em todos os momentos. E que nós possamos, neste tempo, se permitir ser guiadas por Deus, né? Amém. E não deixar Pastor, que as notícias contrárias nos paralisem. amém. A gente tem 4 minutinhos. Eu queria pedir para a senhora fazer uma oração. Sim, Agradecer muito pela senhora ter estado aqui com a gente, comigo. foi um E amanhã, prazer. Joana, amanhã às 18h01 é minha irmã. A gente vai estar falando de Sara. Aí E no sim, decorrer dos dias, as outras meninas do projeto. No finalzinho, eu vou encerrar com a minha coach também, que ela vai participar, e uma outra pastora que eu convidei também no final. bacana, Mas maravilhoso. as meninas vão participar e eu quero pedir para que todo mundo que está assistindo também manda lá o aviãozinho, né? Para as amigas, para os contatos aí, para amanhã às 18h01 também estar participando dessa maratona. 10 dias de live Mulheres que Venceram Crise. A senhora faz uma oração para a gente, abençoando essas Faço sim. mulheres. Vamos Isso fazer aí, um print? mulheres ungidas, mulheres Vamos poderosas em fazer um Deus. print, dá um sorriso bem lindo aí. Aê! Então vamos orar? Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Feliz da vida de ver um Amém. monte de gente aqui, ó. Isso é muito bom, maravilhoso. Amém. Quero orar, declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Unção de Esther, sabedoria, governo, autoridade Amém. sobre a tua vida nesse tempo. Ser uma mulher estrategista, né? Uma mulher sensível à voz de Deus em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus. Nós terminamos este momento aqui agradecendo o Senhor, Pai. Porque temos referências na tua palavra, temos mulheres, ó Deus, que trilharam por caminhos no passado e que hoje nós podemos olhar para a vida delas e tê-las como referência, Pai. Não só as mulheres dos dias atuais, mas também podemos olhar para essas mulheres, como hoje nós paramos e olhamos para a vida de Esté, Senhor. E podemos te agradecer, Senhor, por essa mulher, por este exemplo, por esse modelo deixado a nós. Ensina-nos, ó Pai, a serem mulheres segundo o teu coração, a serem mulheres ungidas, a serem mulheres abençoadas, mulheres sensíveis, ó Pai, mulheres que vivem intimidade contigo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor. Que o Senhor venha renovar o ânimo, a força, tirar toda a tristeza daquelas que estão tristes, Senhor, nesses dias. Tira, Pai, a inquietação, a aflição, derrama o teu bálsamo, derrama mesmo, Senhor, a tua paz sobre cada coração. Nos ensina a confiar, a depender do Senhor, Pai. Porque em Ti está todo o livramento, em Ti está a nossa bênção. E eu quero declarar isso, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu Obrigada, demais, pastora. Fernanda. Amei. Deus Amo a abençoe senhora. vocês aí também, Obrigada meninas, mesmo. cada uma que está aí. Deus abençoe. Que Tô Deus morrendo de possa amar a saudade. vida Não de vejo a hora vocês, que acabe meninas tudo e isso para meninos. poder te dar um agarrão. Ah, gente, a Fernanda realmente ela deve estar surtada nessa época, viu? Tô. Mas em tudo a gente tira experiências, né?
É. A gente Tudo. aprende a dar valor, sabia? É verdade Verdade. que a gente pode, eu falei isso pra Joana esses dias, falei, a gente pode, às vezes a gente fala assim, ah, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, agora não pode.